Bom, então estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Catecismo, aula 29. Hoje nós damos início ao sacramento da iniciação cristã e eu falarei a respeito do batismo e da confirmação. Então, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Então, meus caros, nós estamos na segunda sessão, nós iniciamos hoje a segunda sessão da segunda parte do Catecismo, a segunda sessão, os 7 sacramentos da Igreja, e o primeiro capítulo são os sacramentos da iniciação cristã, que é batismo, confirmação e Eucaristia. Nessa aula de hoje nós falaremos sobre batismo e confirmação, sobre o batismo e a confirmação. Então, é importante nós já vimos o que é um sacramento e no sacramento de iniciação, de forma especial, nós temos que entender que os sacramentos dos sacramentos, o sacramento dos sacramentos está aqui, a Eucaristia. Santo Tomás diz que todos os demais sacramentos estão ordenados a este como seu fim. Mas nós deixamos ele para a próxima aula. Os sacramentos de iniciação, como o próprio nome já diz, eles iniciam aquele que está adentrando a igreja, que o catecismo chama de neófito, a vida da igreja, a vida sacramental. Então, os fiéis, de fato, renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Antes de falar sobre o batismo, um ponto importante que é bom que entendamos, já vimos isso, mas é bom que entendamos, como que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes. Então, todo o gênero humano é, em Adão, como um só corpo do único homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, do mesmo modo que todos estão implicados na justificação de Cristo. Então, isso é muito importante para nós, porque o entendimento do pecado original nos mostra a necessidade do batismo, o santo batismo, que falaremos agora. Então, o batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, a porta que dá acesso aos demais sacramentos. Então, é pelo batismo que nós somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Nós nos tornamos membros de Cristo. Somos incorporados à igreja e feitos participantes de sua missão. Então, sabendo disso, o batismo recebe alguns nomes. Então, primeiro, o batismo, ele recebe este nome porque ele vem de uma palavra em grego que significa mergulhar, imergir. E com este significado nós já conseguimos ter uma ideia, Aquele que não conhece o sacramento já consegue ter uma ideia do que será feito nele, o mergulhar, imergir. Ele também é chamado de banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo e é chamado também de iluminação. Então, o mergulho na água, ele simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, do qual com ele ressuscita como nova criatura. Por isso, banho da regeneração e da renovação no Espírito. E é chamado de iluminação, porque antes ali habitava as trevas. E Cristo, que é a luz que veio para iluminar os homens, a partir do momento do batismo, ele ilumina aquele novo ser, ilumina aquele que recebe o sacramento. Então, este batismo, ele tem prefigurações na antiga aliança, ele é prefigurado lá. Então, em 3 momentos. A Arca de Noé, porque poucas pessoas foram salvas por meio da água. São 8 pessoas foram salvas
por meio da água. Na travessia do Mar Vermelho, nós também vemos uma prefiguração do batismo, porque ele anuncia a libertação operada pelo batismo. E, por fim, é prefigurado na travessia do Jordão, porque o povo de Deus ali recebe o dom da terra prometida à descendência de Abraão, que é a imagem da vida eterna. A promessa dessa herança bem-aventurada realiza-se na nova aliança. Então, é importante entender que a água da fonte simboliza a vida, a do mar, morte. É por isso que o mar pode prefigurar o mistério da cruz. Logo, o batismo, por este simbolismo, significa a comunhão com a morte de Cristo. E, se simboliza a união com a morte de Cristo, nós chegamos, depois de entendido o batismo na antiga aliança, chegamos ao batismo de nosso Senhor. Ele começa a sua vida pública depois de ter sido batizado, ou melhor, depois de ter feito batizar no Rio Jordão, pelas mãos de São João Batista. E Cristo se refere à sua paixão como um batismo, e com sua Páscoa abriu todos os homens à fonte do batismo. O sangue e a água que jorram do lado transpassado, eles são sinais de 2 destes 3 sacramentos da iniciação. A água representa o batismo e o sangue, a Eucaristia. Daí, nós temos o batismo na igreja. Então, a partir do dia de Pentecostes, a igreja celebrou e administrou o santo batismo. E aí, segundo o apóstolo São Paulo, pelo batismo, o crente comunga na morte de Cristo, é sepultado e ressuscita com ele. E aí está lá em Romanos: todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, os batizados vestem-se de Cristo, porque este batismo, pelo batismo, o Espírito Santo é um banho que purifica, santifica e justifica. Então, recebido o Espírito Santo no batismo, está justificado, santificado. E aí nós passamos para algo mais prático, a celebração do batismo. Então, a celebração do batismo, nós temos todas essas partes. A começar pelo sinal da cruz. Então, o sinal da cruz, ele assinala a marca de Cristo naquele que vai pertencer-lhe, e significa a graça da redenção que Cristo nos proporcionou por sua cruz. A partir do sinal da cruz, caminhando nesta celebração, nós chegamos ao anúncio da palavra de Deus. Este anúncio ilumina, com a verdade que nos foi revelada, tanto os candidatos que celebrarão, que receberão o batismo, e aqui nós estamos pressupondo aqueles que o batismo dos adultos, porque as crianças elas não entenderão, claro. Então, ilumina os candidatos e a assembleia, e suscita a resposta da fé que é inseparável do batismo. É por isso que, de forma especial, este batismo é chamado de sacramento da fé, uma vez que é a entrada sacramental na vida de fé. E, tendo feito o sinal da cruz e tendo escutado a revelação, fazemos exorcismos, ou exorcismo ou exorcismos. Pode ser um ou outro, podemos fazer um ou vários. Por quê? Porque se o batismo é a libertação do pecado e daquele que o instiga, o diabo, pronuncia-se um ou vários exorcismos sobre aquele que receberá o batismo. Depois, há a consagração da água batismal. Ela é consagrada por uma oração de epiclese, no qual a igreja pede a Deus que, por seu Filho,
o poder do Espírito Santo desça sobre esta água, para que os que nela forem batizados nasçam da água e do Espírito. E aí nós chegamos ao rito essencial do batismo, que é o batismo propriamente dito, né? A tríplice imersão. Aqui, né, na nossa liturgia, nós fazemos a infusão. O que é? Então, a imersão, claro que é realizada de maneira mais significativa, o batismo é realizado de forma mais significativa pela imersão. Entretanto, a infusão, ela, claro, confere ao candidato, aquele que está sendo batizado, né, o batismo. Então, diz assim no Catecismo, no parágrafo 1240. Na Igreja Latina, esta tríplice infusão é acompanhada das palavras do ministro. E aí ele diz: fulano, é o nome daquele que vai ser batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já na liturgia oriental, e aí vocês vão ver que durante tanto o batismo quanto a confirmação nós teremos uma diferença da forma como é colocado estes sacramentos. Na liturgia oriental, estando o catecúmeno voltado para o nascente, o ministro diz: servo de Deus, e aí diz o nome dele, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, a invocação de cada pessoa da Santíssima Trindade, o ministro mergulha o candidato na água e o retira dela. Como nós fazemos por infusão, a cada invocação, a invocação de cada pessoa da Santíssima Trindade, joga-se a água na cabeça daquele que está sendo batizado. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, faz 3 vezes. E aí, nós passamos para a unção com o Santo Crisma. Atenção a este ponto. A unção com o Santo Crisma, ela tem um significado diferente para nós e da forma como é celebrado no Oriente. Então, a unção com o Santo Crisma, que é o óleo perfumado consagrado pelo bispo, significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado. E aí diz assim: na liturgia das igrejas do Oriente, a unção pós-batismal é o sacramento da crisma. Na liturgia romana, porém, esta primeira unção anuncia outra, a do Santo Crisma, que será feita pelo bispo, isto é, o sacramento da confirmação, que, por assim dizer, confirma e completa a unção batismal. Isso está lá no parágrafo 1242. Na liturgia oriental, eles fazem o batismo e a confirmação de uma só vez. Aqui, nós fazemos a unção com o Santo Crisma como anunciação do que virá depois na confirmação. A partir daí, né, nós temos a veste branca e a vela, que a veste branca simboliza que o batizado vestiu-se de Cristo, ressuscitou com Cristo, e a vela, acesa no círio pascal, significa que Cristo iluminou o neófito, aquele que vai ser batizado. Em Cristo, os batizados são a luz do mundo. E, depois de tudo isso, finaliza-se com a bênção solene, que conclui a celebração. Então, estes são os passos do batismo. E quem pode receber este batismo? É capaz de receber toda pessoa ainda não batizada e somente ela. Então, aquele que ainda não foi batizado é o único que está apto para receber. Quem já foi batizado uma vez não batiza mais. E para nós isso é importante, porque quando nós vemos a conversão de alguém que sai de que sai do protestantismo, por exemplo, e vem para a Igreja Católica, e ele diz que já foi batizado lá, é necessário verificar como foi feito este batismo, como esse batismo foi realizado. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre a forma e a matéria do batismo, mas
sendo batizado de forma válida, independente do que ele pertencia. Se o batismo foi válido, não precisa fazer o batismo novamente, claro. Ele vai para a confirmação direta. Então, o batismo de adultos e o batismo de criança. O batismo de adultos ele é feito da mesma forma que no cristianismo primitivo, através do catecumenato. Então, os catecúmenos já estão unidos à igreja, já pertencem à casa de Cristo, não sendo raro levarem uma vida de fé, esperança e caridade. Então, há toda uma preparação, que nós chamamos de catecumenato, e a partir daí, depois de feita essa preparação, eles recebem o santo batismo. E também o batismo de crianças. Então, a gratuidade da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. Se não conferissem batismo às crianças, a igreja e os pais privariam-na da graça inestimável de se tornar filha de Deus. Então, o batismo de crianças ele não é recente, ele é atestado de forma explícita desde o século II. E, às vezes, essa é uma crítica feita, um não entendimento dessa questão. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente a respeito daqueles que morrem sem um batismo, e aí vocês vão ver de forma mais clara o motivo pelo qual, de forma gratuita, por uma graça de fato, essa criança recebe o batismo. Então, quem pode batizar? Quem pode celebrar o batismo? Os ministros ordinários do batismo são o bispo e o presbítero. Na igreja latina, também o diácono. E aí entra um ponto importante para todos nós. A respeito da necessidade, se houver necessidade, podemos nós também batizar alguém. O que seria o caso de necessidade? Seria alguém que está com risco de morte, por exemplo. Então, essa criança pode ser batizada por qualquer um mesmo, não é necessário que seja católico, sequer que seja cristão, qualquer pessoa, desde que ela entenda fazer o que faz a igreja e faça de forma correta, tenha a matéria e a forma. Então, o que deve ser feito? Derramar água sobre a cabeça do candidato, aquele que vai receber o batismo, dizendo a fórmula trinitária batismal. Fulano, e aí o Código de Direito Canônico, lá no cânon 855, fala a respeito da escolha do nome, Prefira-se um nome que não se opõe à fé católica. Então, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feito isso, a criança está batizada. E, claro, derramando sobre a cabeça desse candidato água 3 vezes, cada uma para uma pessoa da Santíssima Trindade. A matéria do batismo é a água pura e natural, e a forma é essa que foi lida. A partir disso, nós chegamos a um ponto que é de suma importância. O batismo ele é necessário para a salvação? Há necessidade que sejamos batizados para sermos salvos? Vamos lá em João, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5, Cristo responde, em verdade te digo, se alguém não nascer da água do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Então, o batismo, segundo nosso Senhor, é necessária a salvação. Por isso, foi ordenado aos seus discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. Sabendo disso, a Igreja cuida de não negligenciar o que foi ensinado e ordenado por nosso Senhor. Aos que morrem em razão da fé,
sem terem recebido batismo, são batizados por sua morte, por e com Cristo. É o que chamamos de batismo de sangue, os mártires. Para os catecúmenos que morrem antes do batismo, o desejo explícito de ser batizado, junto com o arrependimento de seus pecados e a caridade, garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento. É o que chamamos de desejo explícito. Então, ambos, tanto o desejo explícito quanto o batismo de sangue, concedem os frutos do batismo, mesmo sem receberem o sacramento propriamente dito. E aí nós temos outros casos. Aqueles homens que, por ignorância invencível, morrem sem o santo batismo, ainda podem ser salvos, pela graça extraordinária. Mas, desde que tenham procurado a verdade e cumprido a vontade de Deus, segundo o conhecimento que tinham sobre ele. É o que nós chamamos de desejo implícito. Então, eles, se soubessem da necessidade do batismo, desejariam receber. Então, neste caso, ele supõe que eles desejariam explicitamente receber caso conhecessem a necessidade disso. E, por fim, as crianças mortas sem batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito das exéquias por elas. Então, o batismo é necessário à salvação. Quando alguém morre sem um batismo, depende do caso aqui, algumas, depende do caso, pode ser salva por uma ignorância invencível, dado o desejo implícito, e as outras nós confiamos à misericórdia divina. Sempre confiamos à misericórdia divina. A graça do batismo. Então, os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. O mergulho na água faz apelo ao simbolismo da morte e da purificação, mas também da regeneração e da renovação. Os dois efeitos principais são a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito Santo. Então, pelo batismo, todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais, da mesma forma que todas as penas do pecado. Entretanto, as consequências destes pecados, como sofrimentos, doença, morte, todas as fragilidades inerentes à vida, permanecem, da mesma forma que a propensão ao pecado, que nós chamamos pela tradição de concupiscência. Então, a concupiscência permanece. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante que, primeiro, o torna capaz de crer em Deus, esperar nele e o amar pelas virtudes teologais, lhe dá o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo e pelos dons do Espírito Santo, e terceiro, permite crescer no bem pelas virtudes morais. Se nós conhecemos alguém que, olhando, parece crescer no bem, sem que ela tenha o contato com a igreja, com as coisas, até mesmo com o batismo, sempre devemos entender que há uma graça extraordinária ali. Então, o batismo nos faz membros do corpo de Cristo. Assim, como o batismo é fonte de responsabilidades e deveres, o batizado também goza de direitos dentro da igreja, que são receber os sacramentos, ser alimentado com a palavra de Deus, ser sustentado pelos auxílios espirituais da igreja. E aí, nós chegamos a este ponto, Incorporados à igreja, corpo de Cristo, um sinal espiritual indelével. Bom, quando alguém nasce, ela sempre tem, primeiro, pai e mãe, sempre,
em todas as ocasiões, sempre há pai e mãe, não tem como alguém vir ao mundo sem ser assim. E ela é inserida em uma sociedade. Se não há uma sociedade, né, como que eu posso dizer, como um todo, né, dependendo do local que ela está, se ela está afastada, a primeira sociedade que ela está inserida é a família. Quando nós falamos do batismo, nós também temos estes elementos: pai, mãe e a sociedade. Pai, a Santíssima Trindade; mãe, a Igreja; e a sociedade a qual ela é inserida, a qual ela é incorporada, é esta mesma Igreja, que é o corpo de Cristo. E, por fim, é um sinal espiritual indelével. Da mesma forma que quando alguém nasce, a existência dela não é anulada, não é aniquilada, mesmo que seja pela morte, a partir do momento que a pessoa morte, ainda assim, a existência dela não foi anulada. Nós cremos, né, pela nossa fé, que serão e ressuscitarão com Cristo. Nós olhamos para o sacramento do batismo e vemos também que é um sinal indelével. Batizado uma vez, batizado sempre. Não tem como deixar de ser batizado. Nós recebemos o Espírito Santo, nós tivemos os nossos pecados anteriores, né, dependendo da época que foi batizado, os pecados anteriores apagados, bem como o pecado original, e somos batizados sempre, certo? Então, este é o batismo, este é o santo batismo que nos é apresentado pelo catecismo. Por fim, um ponto importante: a Igreja concede indulgência parcial ao fiel que renovar as promessas do batismo em qualquer fórmula de uso. Se esta renovação das promessas for feita na celebração da vigília pascal ou no aniversário do seu batismo, este fiel ganhará a indulgência plenária. Claro, é necessário observar as condições para que receba a indulgência plenária. Então, esse é um ponto que eu acho importante, né? Muitos talvez não saibam disso, mas ganhamos uma indulgência plenária realizando a renovação nessas duas datas. E, tendo falado sobre o santo batismo, chegamos na confirmação. Deixa eu só um momento aqui, deixa eu lembrar. Então, a confirmação. Então, pela confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo e, assim, mais estritamente obrigados a difundir a fé com palavras e atos, como verdadeiras testemunhas de Cristo. E aí, qual é o lugar da confirmação, o desígnio divino da salvação? Na antiga aliança, os profetas anunciaram a comunicação do Espírito do Senhor ao Messias esperado e a todo o povo messiânico. Toda a vida e missão de Jesus se desenvolve numa total comunhão com o Espírito Santo. Os apóstolos recebem o Espírito Santo no Pentecostes e anunciam as grandes obras de Deus. Comunicam aos neófitos, através da imposição das mãos, o dom do mesmo Espírito. E, ao longo dos séculos, a Igreja continuou a viver do Espírito e a comunicá-lo a seus filhos. Então, dessa forma, a imposição das mãos é, com razão, reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação e que, de certo modo, perpetua na Igreja a graça de Pentecostes. Acrescentou-se à imposição das mãos uma unção com óleo perfumado, que é o óleo do crisma. Como eu havia falado para vocês, há uma diferença entre o Oriente e o Ocidente na celebração
nesses dois sacramentos e de forma especial da confirmação. Então, no Oriente, este sacramento é denominado crismação, unção do crisma, ou miram, que significa crisma. Já no Ocidente, o termo confirmação sugere que este sacramento, a um só tempo, confirma o batismo e consolida a graça batismal. O Oriente conservou unidos os dois sacramentos, o batismo e a confirmação, de tal modo que a confirmação é dada pelo sacerdote que batiza. Mas para que isso seja possível, para que a confirmação seja dada pelo sacerdote que batiza, é necessário que o óleo, o miram, seja consagrado por um bispo. Já no Ocidente, porque se desejava reservar ao bispo o completar do batismo, instaurou-se a separação no tempo dos dois sacramentos. Bom, a prática oriental, ela claramente sublinha a unidade da iniciação cristã quando celebra os dois juntos, quando conserva unido os dois sacramentos. Mas na prática oriental, por um costume da Igreja de Roma, uma dupla unção com o Santo Crisma depois do batismo. Há uma dupla unção do Santo Crisma depois do batismo. A primeira unção é realizada após o banho batismal pelo presbítero, que nós vimos que estava lá no rito do batismo. E esta primeira unção conduz a uma segunda, que é feita pelo bispo nos batizados. A primeira permaneceu ligada ao rito batismal e significa a participação dos batizados nas funções profética, sacerdotal e régia de Cristo. E a segunda unção, ela exprime de forma mais nítida a comunhão do novo cristão com seu bispo, garantia e servo da unidade de sua igreja, de sua catolicidade e de sua apostolicidade, e, consequentemente, o vínculo com as origens apostólicas da Igreja de Cristo. Então, no Oriente fica mais clara a unidade, e no Ocidente o entendimento da comunhão com aquele que é o sucessor dos apóstolos, o bispo. Os sinais. Então, existem dois sinais na confirmação. Primeiro é a unção. Pela confirmação, os cristãos que são ungidos participam mais intensamente da missão de Jesus e da plenitude do Espírito Santo de que Jesus é cumulado, a fim de que toda a vida deles exale o bom perfume de Cristo. E o segundo sinal é o selo espiritual. Então, pela unção, o confirmado recebe o selo do Espírito Santo. Este selo é o símbolo da pessoa, sinal de sua autoridade, de sua propriedade sobre um objeto. Então, este selo marca a pertença total a Cristo, o colocar-se a serviço para sempre. E também é a promessa da proteção divina na grande provação escatológica. Então, são estes os dois sinais. Chegamos ao rito da confirmação. Então, no rito da confirmação, nós temos, de início, a consagração do Santo Crisma. Então, o bispo, na Quinta-feira Santa, durante a missa do Crisma, consagra o Santo Crisma para toda a sua diocese. E aí um ponto importante que o Catecismo nos diz lá no parágrafo 1298. Quando a confirmação é celebrada em separada do batismo, como nós fazemos no rito romano, a liturgia do sacramento começa com a renovação das promessas batismais e com a profissão de fé dos confirmandos. Assim, aparece com clareza que a confirmação situa-se na sequência do batismo. Quando um adulto é batizado, recebe imediatamente a confirmação e participa da Eucaristia. Então,
fazemos a consagração, depois a renovação das promessas batismais e a profissão de fé. E aí chegamos na imposição das mãos. Então, o bispo estende as mãos sobre o conjunto dos confirmados, que é o gesto que, desde o tempo dos apóstolos, é sinal do dom do Espírito. E aí, o bispo invoca a efusão do Espírito Santo. A partir daí, depois de feito isso, a unção do crisma na fronte do que vai receber o sacramento da confirmação. E o bispo diz: fulano recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. E a partir daí, feito isso, feito essa aqui é a matéria, a unção com o óleo, o beijo da paz, que encerra o rito do sacramento e significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis. Então, acho que todos aqui já participaram de uma celebração do crisma, da confirmação. Chegamos aos efeitos da confirmação. Então, fica claro que o efeito do sacramento é uma efusão especial do Espírito Santo. Por isso, a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Então, enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos leva a dizer Abba, Pai, e nos une mais firmemente a Cristo e, claro, a Igreja. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo, torna mais perfeito o laço que nos une à Igreja, porque fizemos uma comunhão com o sucessor dos apóstolos, dá-nos uma força especial do Espírito Santo para propagarmos e defendermos a fé, pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessarmos com valentia o nome de Cristo e para nunca nos envergonharmos da cruz. Quem pode receber este sacramento? Então, pode e deve recebê-lo uma só vez quem já foi batizado, o qual, para receber eficazmente, deve estar em estado de graça. Então, no costume latino que nós fazemos, o ponto de referência para receber este sacramento é a chamada idade da razão. Entretanto, em perigo de morte, deve-se confirmar as crianças independentemente da idade. Nós não devemos confundir a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural, porque a graça batismal nós não podemos esquecer que é uma graça de eleição gratuita e imerecida e que não precisa de uma ratificação para se tornar efetiva. E em relação à preparação do que vai receber o sacramento, essa preparação deve visar conduzir o cristão à união mais íntima com Cristo, à familiaridade mais intensa com o Espírito Santo, sua ação, seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Por isso, é função da catequese despertar o senso de pertença à Igreja de Jesus Cristo, tanto à Igreja Universal como à comunidade paroquial. E esta preparação é de responsabilidade maior da comunidade paroquial. E, por fim, quem é o ministro da confirmação? O ministro originário é o bispo. Assim se manifesta o laço do crismado com a Igreja na sua dimensão apostólica. Então, quando o presbítero confere este sacramento, como acontece de forma ordinária no Oriente e em casos especiais no Ocidente, o laço com o bispo e com a Igreja é expresso pelo presbítero, que é colaborador do bispo, e pelo santo crisma, que foi consagrado pelo bispo. Então, é importante entender que, pelo batismo,
O batismo é como se fosse um primeiro plano, né? Há ali tudo aquilo que nós vemos de forma sacramental, tudo aquilo na alma daquele que recebe este sacramento, mas que ele está ligado principalmente àquela comunidade local, aquela paróquia no qual ele é batizado, por assim dizer. E o sacramento da confirmação, podemos dizer que ele liga este confirmado a toda a igreja, porque ele o liga a o sucessor dos apóstolos, que é o bispo. E estes são dois dos 3 sacramentos da iniciação. Vamos fazer a oração final e depois eu vou abrir para as perguntas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.